E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Bom, hoje a gente vai falar sobre funções em Python. Eu acho que eu considero pessoalmente também, eu acho que isso deve ser um consciência em boa prática em si de programação e programar, principalmente em Python, que funções basicamente é uma parte importante em si, né? Ela é essencial justamente para a organização do seu código, tá? E definindo basicamente função de um jeito fácil é um pedaço ou um conjunto de operações reutilizáveis, né? O que eu quero dizer com operações justamente é um pedacinho de código que faça alguma coisa e que você quer reutilizar ela, né? E justamente a partir desse ponto, você pode pensar que uma função é como se fosse uma caixinha que justamente tem uma tarefa dentro dela, né? Tipo uma instrução para ela fazer alguma coisa. E dentro dessa caixinha ela te dá uma saída, né? Tipo, você dá um input, não necessariamente você tem que dar esse input, mas ela tem que te retornar alguma coisa, né? Ela tem que fazer alguma coisa. Nesse caso, não precisamos escrever justamente a instrução novamente quando a gente tem essa caixinha. É só chamar a caixinha novamente que ela vai ter que fazer a operação que a gente quer que ela faça, né? E aí, a partir justamente, você está minimizando a escrita de código, né? As funções são úteis também, tá? Justamente para porque tornam o seu código simples, né? Tipo, isso tem bastante benefícios, não só, tipo, eu vou ilustrar aqui alguns que são, de certa forma, primordial para você conseguir entender, tá? Eu vou deixar até alguma documentaçãozinha para você tentar entender um pouquinho mais a fundo, mas o que eu estou tentando dizer com os benefícios de funções é justamente modularização, parametrização e gerenciamento de erro. Essa última especificamente, você vê que existe um ganho quando você utiliza ela, ou utiliza a função, porque você sabe exatamente o pedaço de código que está dando merda, sabe? Porque por conta disso você consegue justamente gerenciar isso. E eu queria destacar, na verdade, dois pontos bastante importantes em si, que é a reutilização, que eu havia falado anteriormente, e a simplicidade, né? O que eu quero dizer com reutilização? É justamente a função que pode ser usada repetidamente. Olha aí, ó. Você não precisa escrever o código novamente ou simplesmente de um jeito redundante. Por exemplo, a função built-in de soma do Python, que é esse camarada aqui. Quando eu estou fazendo isso, justamente eu estou pegando alguma função que o Python já me entregou por definição e eu estou utilizando ela novamente, correto? Se eu quiser utilizar alguma outra linha do meu código, eu preciso só simplesmente chamar ela e ela vai ter que fazer justamente a operação ao qual ela foi criada para fazer, né? E justamente essa função faz a soma de números inteiros em si e você passa para ele e te retorna alguma parada. Você viu que a gente não precisa escrever justamente uma função para ela poder fazer uma soma. O Python já me entrega isso. E aqui até um disclaimer, tá, pessoal? Quando o Python já te utiliza, ou já te passa uma função built-in, mano, utilize essa função built-in. Não escreva a função novamente, sendo que você já tem justamente uma função que o Python te entrega para fazer isso, tá? Porque a função que o Python te entrega, ela foi otimizada para conseguir te dar um retorno muito mais rápido e de um jeito mais eficaz. A não ser que seja alguma coisa que a função não está conseguindo fazer, e você vai precisar reescrever ela e acrescentar algum pedaço de código, beleza? Bom, voltando ao ponto. Eu falei um pouquinho sobre reutilização, eu vou falar agora sobre o segundo ponto que eu havia destacado, que é simplicidade. O que eu quero dizer com simplicidade é tornar o seu código muito mais legível, né? E apenas precisamos conhecer, quando eu quero dizer com simplicidade, a gente precisa apenas conhecer a entrada. Por exemplo, aqui, eu sei que a entrada será um número, né? Será um int, não será uma string, né? E com isso, justamente, eu sei a entrada e eu sei o que ela me retorna. Eu não preciso ir no deep, né, da função, não preciso saber o que ela está fazendo por fundo. Se ela tem um try exception, se está fazendo um if else dentro dela, eu sei que eu tenho que passar alguma coisa e ela vai me retornar essa coisa, né? E só para deixar um pouquinho claro, eu vou partir para uma ilustração aqui rapidão, que é o seguinte.
a gente pode pensar a função nesse fluxo, né? Por exemplo, você vai ter um input que é opcional, né? Pode ser que uma função que você está trabalhando retorne alguma coisa ou não, retorna não, tem um input ou não, ou simplesmente o modo que você chama ela, a partir das instruções que ela tem dentro dela, ela já consegue te retornar alguma coisa, beleza? Então, você não precisa muitas das vezes passar um input. Então, com input ou não, você vai ter a sua função que ela vai ter justamente um conjunto de instruções, né? E ela vai te dar uma saída. Então, a função tem esse fluxo. E é isso, tipo, é um jeito simples de você conseguir programar de um jeito bem mais rápido. Eu vou dar um exemplo rapidão, justamente, para a gente conseguir mensurar, na verdade, o quão importante ela é, tá? Exemplo, vamos supor que eu tenha... Vou comparar dois números, né? Vou tentar descobrir o menor dos números que eu estou comparando em si. Vamos supor que eu tenho um número um aqui, que ela é um 20, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um número 12 aqui, que ela é 40. Como é que eu faço para descobrir justamente o menor entre dois números? Putz, faz uma comparação, né? Você vai usar o if, justamente, e comparar se o número um é menor que o número 2, correto? Aí o que você vai fazer? Mínimo, né? Eu vou justamente apelar para que ele receba justamente o valor que eu sei, né, que vai ser o menor, com certeza, porque eu estou dado o input dele, e eu espero que ele seja isso. E eu vou dar um elsezinho aqui, que vai receber o mínimo 2, número 2, né? E aí, o que eu estou fazendo? Putz, se o número um é maior, beleza. A gente fala que o número 2 é o menor. Se o número um é o menor, a gente fala que o número um é o menor. Beleza? E aqui eu vou dar um printzinho. Aqui. Mínimo. Feito isso, se eu executar esse camarada, o que, que vai acontecer? Você já espera. Ele vai me retornar 20. Correto? Agora vamos supor que eu queira justamente fazer a mesma operação, mas utilizando outros inputs. Normalmente, quando você está programando, se você não tem muito conhecimento de causa, o que você vai fazer? Putz, eu já tenho um código que está fazendo uma parada que eu quero, eu vou copiar ele, vou colocar aqui, eu vou trocar os inputs, vou colocar, sei lá, 240, é que eu vou colocar 130, correto? O que que ele vai me retornar? Putz, vai me retornar o número 2, beleza, é isso que eu quero. Ele vai lá, 130. Ah, mano, tô trabalhando em algum outro arquivo, nem fiz o import. Eu sei que já tem um camarada que eu já fiz isso em algum outro arquivo. Eu vou copiar e vou dar como input outros números. Sei lá. Tipo, eu tô indo na exaustão mesmo para vocês entenderem, tá? O que que vai acontecer aqui, por exemplo? Ele vai retornar 100, porque, pô, se eu não tô fazendo igualdade, eu tô comparando o maior. Então não importa qual ele vai me retornar, correto? Se eu executar esse camarada, ele vai me retornar 100. Vocês conseguem entender que eu estou repetindo a mesma operação toda hora só porque eu quero dar um impulso diferente, correto? Então, só para vocês verem que, tipo, putz, se eu for fazer isso com função, a vida fica muito mais fácil. Como é que fica? Quão fácil ela fica, tá? A boa notícia é que o Python já tem justamente uma função built-in que eu havia falado anteriormente, que é o mínimo, que ele vai te dar justamente o número menor na comparação entre dois, sabe? E repetindo novamente, mano, se o Python tá te entregando uma parada, que é um built-in, e essa função justamente tá lá para cumprir um propósito, utilize ela. Não reescreve, porque com certeza o seu jeito vai ser o menos otimizado possível. Beleza? Eu tenho um mínimo aqui, por exemplo, eu quero descobrir o menor entre dois números. Se eu passar 20 e 40 aqui e dar um print no mínimo, me retorna 20. Viu a quantidade de código que eu nem precisei saber justamente para saber o que ele estava fazendo? Ah, não, mas como é que eu faço para poder reutilizar esse código?
utilizar a função? Simplesmente só chamo ela novamente, passo aqui, sei lá, um conjunto de dados que eu quero, justamente de inputs que eu quero comparar, né? Eu tô indo ao exaustão mesmo. E se eu fazer isso, não é ponto e vírgula aqui. Se eu fazer isso, o que ele vai me falar? Ó, os números justamente que você está comparando, que são o menor, 20 e... Não, 22 não. É o 2, né? 20 tá vindo desse print aqui. É o número 2. Então você consegue ver que, tipo, putz, ele não está recebendo só apenas dois números, ele está recebendo um conjunto em si, né? Com certeza ela está fazendo alguma interação para conseguir achar o menor de todos os números. E ele foi otimizado para conseguir fazer isso e ele te retorna de um jeito mais rápido. Se você fosse fazer isso, você teria que fazer um for, fazer um if. E com certeza, se você colocasse justamente um timeout para comparar entre os dois, você ia levar uma vida para ver que o quão. Uma vida até não. Você ia de fato comprovar que o seu. Que a sua função que está fazendo a mesma parada com Python está muito mais lenta. Bom, então, a gente vai falar sobre os tipos de funções agora. As funções são justamente talvez o recurso mais importante, né? Tipo, que é o recurso mais usado em Python. E existem dois tipos básicos de funções que você precisa saber. Uma é a função built-in, que eu já estava falando bastante do vídeo todo sobre ela. E a outra são funções definidas pelo usuário, né? O mais legal é, de fato, tipo, putz, você vê, putz, aqui a gente não criou nenhuma função, né? O mais legal é você criar suas próprias funções. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá? Eu vou explicar justamente como é que você consegue criar uma função dentro do Python. E, bom, é isso. É um vídeo longo, na verdade, tipo de, sei lá, provavelmente vai ter uns 15 minutos. Mas é isso, tá, pessoal? Muito obrigado, se você permaneceu aqui. Se inscreva no canal e deixe um like, beleza? Falou!